Uma excelente noite a todos. É um privilégio nós estarmos aqui nessa noite. Maravilhoso, né? Quando nós falamos um pouco de oportunidade, né? Oportunidade. Todo mundo na vida busca uma oportunidade. Uma oportunidade de mudança de vida real. Uma oportunidade de conseguir resolver questões que têm assolado a vida de cada um de vocês. E é muito interessante quando nós somos convidados para uma reunião onde nós vamos falar de oportunidade. Geralmente, quando nós falamos de oportunidade ela vem junto com alguns desafios, vem com algumas questões que pode ser o impedimento para você aproveitar essa oportunidade. E hoje é muito especial quando nós sentamos aqui para poder falar sobre o nosso negócio. E aí, sempre antes de começarmos, é muito bom nós darmos alguns recados. E o primeiro recado que eu tenho que oferecer aqui, que apresentar para vocês, é que essa reunião, ela não é nem um pouco motivadora, e ela não é feita para convencer ninguém. De verdade mesmo. Essa reunião, essa apresentação, é uma apresentação para que a gente possa trazer clareza, para que você possa entender a nossa proposta. E qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é uma oportunidade para você que está aqui, você que ainda não viu essa apresentação, é uma proposta de que você possa aproveitar uma oportunidade sem investir absolutamente nenhum real. É muito importante nós entendermos que nós estamos convidando vocês para vocês participarem de algo onde vocês não precisam investir absolutamente nada, aonde nós não precisamos convencer vocês a nada, aonde nós não precisamos fazer nada motivacional, muito pelo contrário. A única coisa que nós precisamos é que você entenda a nossa proposta, entenda tudo aquilo que nós vamos passar, e eu tenho certeza que essa oportunidade, ela se torna irrecusável quando você entende o grau e o tamanho dessa oportunidade que hoje bate à sua porta. Oportunidade essa que começou lá atrás, em setembro de 2024, quando nós começamos a projetar isso que seria algo que hoje está se tornando a maior oportunidade já vista em todos os tempos. E é incrível, porque quando nós vamos falar de oportunidade, quando nós falamos da maior oportunidade já vista em todos os tempos, parece que é meio clichê, né? Parece que toda vez que nós vamos em uma reunião de negócio, toda vez que nós vamos entender algo, sempre, nós escutamos essa palavra, né? Que é uma oportunidade irrecusável, que é a melhor oportunidade que vocês já viram. Mas por incrível que pareça, essa oportunidade, depois que vocês entendem, é a melhor oportunidade que vocês já tiveram de entrar no negócio e poder ganhar dinheiro de verdade e mudar a sua vida. E quando nós falamos de mudança de vida, é muito importante fazer essa reflexão, e a pergunta que eu faço para você é: o que você busca para a sua vida hoje? O que te trouxe aqui nessa live? O que te fez separar uma hora da sua noite para poder estar conosco aqui? Muitas pessoas buscam em ter o carro dos sonhos, outras pessoas sonham em ter a casa dos sonhos, outras pessoas sonham em ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Para cada pessoa é uma busca diferente. Pessoas que buscam simplesmente pagar as contas, reformar a casa, talvez pagar o IPVA do carro, colocar os filhos numa escola melhor. Mas sempre, independente da sua busca, você terá sempre 3 opções. A primeira opção é o emprego, onde você vai trabalhar no sistema 40, 40, 40. Você vai trabalhar 40 horas por semana e atualmente é um pouco mais, durante 40 anos da sua vida, e atualmente é um pouco mais, para você se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Então, se você para pensar num sonho de ter uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo, infelizmente, com o emprego, você não vai conseguir. Essa segunda opção é você ter o seu próprio negócio. E hoje, para você ter o seu próprio negócio, a primeira coisa que você tem que ter é uma boa ideia, uma excelente ideia. Em cima dessa ideia, para você construir esse negócio, você tem que ter um alto investimento inicial. Porque qualquer negócio que você for construir, você nunca tem que pensar a curto prazo. Você sempre tem que pensar a médio e longo prazo e criar um negócio que vai ser sólido. Um negócio que, quando você startar, ele tem que acontecer. E o mais importante, além do alto investimento inicial que é necessário você ter, você precisa ter um capital de giro mensal para poder você manter o seu negócio até ele começar a te dar um retorno financeiro para você recuperar o que você investiu e começar a ter lucro. E a questão mais importante é que você precisa ser expert no que você está fazendo. Expert. Porque senão você vai virar estatística, vai perder o seu negócio, vai perder o seu dinheiro e vai ficar frustrado. Só que hoje nós temos uma terceira opção que é muito interessante. MRP Mob. MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. Uma oportunidade acessível a todos. E eu gosto muito de olhar para esse slogan, né? A mobilidade que te enriquece, porque ele é muito motivador, né? Quando nós olhamos, desperta uma curiosidade. Mas o mais interessante é que você vai entender nessa noite que realmente a MRP Mob é a mobilidade que te enriquece. E é uma oportunidade acessível a todos. E quando nós ouvimos falar, né, que essa oportunidade é acessível a todos, sempre tem alguma coisa nas entrelinhas, e o nosso também não pode ser diferente. Sim, tem uma exceção nas entrelinhas que você precisa ser maior de 18 anos. Se você for menor de 18 anos, infelizmente, essa oportunidade ela não é para você. E aí, quando nós vamos falar de um negócio tão fantástico, nós temos que entender
o mercado de aplicativos de mobilidade. Nós precisamos entender esse mercado, mas o detalhe mais importante é que você não precisa entender a complexidade desse mercado, nem o que está por trás de tão somente um aplicativo, você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que você tem que entender é que em 2024, o mercado global movimentou 100 bilhões de dólares e no Brasil, 10 bilhões. Qual que é o entendimento que nós temos que ter diante desse cenário? Se nós temos um mercado que movimentou 100 bilhões de dólares em todo o mundo e 10 bilhões de dólares no Brasil, a gente está falando aí de um pouco mais de 60 bilhões de reais só em 2024 no Brasil. Para um mercado movimentar isso, ele precisa ter milhões de consumidores, milhões de clientes, milhões de pessoas que consomem desse mercado dia e noite, todos os dias, e é necessário também que tenha milhões de prestadores de serviço para poder atender a demanda desse mercado. Então, o mais importante de hoje que você tem que entender é que esse mercado ele é multibilionário e essa movimentação financeira vem de milhões de clientes e milhões de prestadores de serviço que trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana. E quando nós olhamos esse número tão exorbitante, a primeira pergunta que nós temos que fazer é como o mercado, como o aplicativo de mobilidade ganha dinheiro? Como que eles conseguem movimentar tantos bilhões? E isso é uma resposta que é unânime, tanto para nós, tanto para qualquer empresa de mobilidade no Brasil e no mundo. Nós somos intermediários, onde nós conectamos os motoristas com os passageiros e cobramos uma taxa no final da corrida. O mais interessante é que para essa corrida acontecer, existe uma pessoa que é 100% responsável para isso acontecer, que é o motorista. O motorista, ele que investe para essa corrida acontecer, é ele que empreende para essa corrida acontecer, o carro é dele, a hora de trabalho é dele. Então, hoje, nós temos que ficar com clareza de que o motorista, ele banca 100% da corrida, 100% da corrida. E o passageiro, ele paga 100% da corrida. Quando nós entendemos isso daqui, significa que nós, como aplicativo de mobilidade, nós não investimos absolutamente nada para essa corrida acontecer. Tudo que nós ganhamos aqui é 100% de lucro. Só que, para chegarmos até aqui, todo aplicativo de mobilidade, inclusive o nosso, ele tem 2 fases de investimento. Aonde que na primeira fase, quando você começa com a ideia, você tira a ideia do papel, e aí você tem aquele alto investimento inicial, que a gente falou agora, de quando você vai ter o seu próprio negócio, e aí você precisa cuidar de todos os detalhes. E todos os detalhes não é cuidar tão somente, por exemplo, do aplicativo. Então você tem que tomar todos os cuidados quando você fala da parte jurídica, da parte fiscal, da parte tributária, de um corporativo robusto. Você tem que ter pessoas qualificadas para poder começar a fomentar esse projeto. Então, junto com isso, você tem que ter um capital de giro mensal. O seu negócio ele vir tomando forma, e você ter fôlego para chegar até esse momento. O momento em que é 100% de lucro para você. Você só vai unir o passageiro com o motorista. Só que nesse momento aqui, é necessário fazer com que as pessoas aderem ao nosso aplicativo. E essa é a segunda fase do investimento de qualquer aplicativo de mobilidade para ele dar certo. Fazer com que as pessoas, os motoristas, os passageiros, baixem o aplicativo e usem o aplicativo. E hoje vocês vão conhecer a MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. E como funciona hoje o nosso aplicativo? Ele funciona em 3 passos muito simples. Primeiro, você vai receber um link da pessoa que te convidou, da pessoa que está te apresentando esse negócio. Só através do link que você clicar, você vai ser direcionado ou à Play Store ou à Apple Store, e aí você vai baixar o aplicativo. Quando você baixar o aplicativo, dentro de várias funcionalidades, existe o seu link exclusivo de cadastro. E aí você vai pegar esse link e você vai convidar os seus amigos, vai convidar os seus parentes. E o terceiro passo, você vai começar a ganhar dinheiro. E é simples assim o funcionamento do nosso aplicativo. Você vai entrar no mundo da mobilidade e vai começar a lucrar. E nós temos sempre que lembrar que sempre que eu falar do mundo da mobilidade, é esse mundo aqui, que movimentou 100 bilhões de dólares em todo o mundo e 10 bilhões de dólares no Brasil, tão somente em 2024. E aí nós temos que olhar para entender as vantagens exclusivas hoje que a MRP Mob nos oferece. E aí nós temos 3 vantagens exclusivas. Aonde que é a primeira vantagem? Quando nós olhamos para 100% gratuito, isso fica muito claro que isso é nossa obrigação, que o aplicativo ele seja gratuito. Porque hoje, os aplicativos que existem, todos eles são gratuitos. Todos eles. Então não teria sentido que o nosso aplicativo ele fosse pago. Então, obrigatoriamente, para que a gente possa fazer com que as pessoas baixem o nosso aplicativo, obrigatoriamente ele tem que ser gratuito. E para ele ser gratuito, significa que todo o investimento que foi necessário fazer para chegar até o ponto do aplicativo poder rodar 100% em todo o território nacional, ele já foi feito. Então, significa que você não precisa se preocupar com nenhum tipo de investimento de funcionalidade do nosso aplicativo. Ele é 100% gratuito. Quando nós falamos das taxas competitivas, isso é uma vantagem, porque se as taxas não fossem competitivas, seria uma desvantagem perante as nossas concorrentes. Só que isso também é a nossa obrigação, das nossas taxas serem competitivas. É nossa obrigação nós entendermos que existe a taxa que nós cobramos dos motoristas e a tarifa por quilometragem, que vai determinar o preço da viagem. E é obrigação nossa hoje mapear todo o Brasil para entender qual que é a média da tarifa por quilometragem no Brasil, porque de cada estado é diferente. E a gente implementar o nosso aplicativo com taxas competitivas. E aí a terceira vantagem
faz com que a segunda e a primeira seja 100% exclusiva, que é você ter a oportunidade de ter uma renda passiva. Você vai ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você olha aqui para essa terceira vantagem, para você ter essa vantagem, você só consegue isso se você for um dono de um aplicativo. Porque um aplicativo de mobilidade, ele funciona 24 horas por dia. Nesse exato momento, eu sempre falo que nesse exato momento, milhares de corridas estão se encerrando. E milhares de corridas estão se iniciando. E no próximo minuto, a mesma coisa, depois a mesma coisa, e depois a mesma coisa. Então, quando nós olhamos para essa terceira vantagem, isso torna o nosso aplicativo 100% exclusivo e diferente de qualquer aplicativo que já surgiu até hoje. E o nosso modelo de receita, ele é muito simples. Nós cobramos 21% de cada corrida. Essa taxa que nós cobramos é 100% do nosso lucro. 100% do nosso lucro. De 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% do nosso lucro e dividimos em 5 níveis de comissionamento por indicação. Simples assim. Aonde que no primeiro nível, lembrando que, como que eu consigo formar o meu primeiro nível? Quando eu pego o meu link exclusivo de cadastro e mando para as pessoas baixarem o aplicativo gratuitamente. Todos os nossos níveis, eles não têm limite de lateralidade. Então significa que você pode ter 10 pessoas ou 10 milhões de pessoas no seu primeiro nível. No seu primeiro nível, você ganha, toda vez que alguma pessoa do seu primeiro nível fizer uma corrida, você vai receber 20% do lucro dessa corrida. No seu segundo nível, você vai receber 10% do lucro de todas as corridas que acontecerem. No terceiro, no quarto e no quinto nível, você recebe 5%. E aí, quando nós falamos de sustentabilidade, que é uma coisa muito importante, o nosso modelo ele é muito simples. E a nossa sustentabilidade, ela fica muito clara. Onde que de 100% do nosso lucro, quando nós pegamos 45% do nosso lucro e dividimos em 5 níveis, se nós não fizéssemos isso, nós teríamos que pegar isso e um pouco mais para poder contratar um jogador de futebol, um cantor, vários digitais influencer. Por quê? Porque é necessário fazer esse investimento do nosso lucro para as pessoas aderirem ao nosso aplicativo. Então é muito interessante que você entenda esse nosso modelo de receita. E depois que nós entendemos o nosso modelo de receita, nós temos que entender a nossa estratégia de marketing. E a nossa estratégia de marketing, ela começa primeiro com as vantagens para os motoristas. Por que com as vantagens para os motoristas? Hoje, quando nós iniciamos a nossa jornada em setembro de 2024, nós entendíamos que nós tínhamos 2 vantagens principais. 2 vantagens. Primeira vantagem, que dezenas, se não centenas de empresas surgiram antes da gente e não conseguiram, não tiveram sucesso. Isso é uma vantagem gigantesca para nós, porque nós conseguimos mapear todas as empresas que já surgiram e entendemos aonde elas erraram para a gente não errar. E a segunda maior vantagem é que as nossas concorrentes, que são empresas maravilhosas, são multibilionárias. Então nós conseguimos olhar para as nossas concorrentes e entender qual seria a nossa estratégia hoje para a gente conseguir uma parte desse mercado. E aí nós entendemos que a grande questão do mercado é que todo mundo pensa que os motoristas dependem das plataformas. Mas, na verdade, somos nós, as empresas, que dependemos 100% do motoristas. Nós dependemos 100% dos motoristas. O motorista é a peça mais importante desse nosso negócio, porque ele banca 100% da corrida, ele faz absolutamente tudo. Ele investe, ele empreende, ele é dono do carro, ele que acorda cedo, é ele que tem a documento em dia. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a grande jogada de marketing para esse negócio acontecer. E aí nós fomos pesquisar para entender quais eram as reclamações dos motoristas hoje em todas as plataformas. E aí nós entendemos que eram 2. A primeira, a taxa variável, onde tem uma variação de 23% até 45%. E outro detalhe muito importante é a falta de transparência, porque o valor que aparece no aplicativo do motorista é diferente do que aparece no aplicativo do passageiro. E já teve vezes de motoristas de finalizar a corrida para o passageiro que não estava conseguindo, e viu que o passageiro estava pagando R$100 na corrida, e ele estava recebendo R$45, significa que ele estava sendo cobrado dele 55% de taxa. E aí, quando nós entendemos essa dor, nós conseguimos resolver de uma maneira muito simples. Nossa taxa é fixa em 21% em todas as corridas e em todo o território nacional. Independente do horário, independente do tamanho da corrida, sempre vai ser 21%. E aí isso nos dá uma vantagem muito grande diante de todas as nossas concorrentes. Mas nós percebemos que isso aqui não seria suficiente. Porque nossas concorrentes poderiam olhar e falar assim, estamos perdendo o mercado por conta da taxa, então vamos baixar a taxa para 20, para 19, para 18, 17, 16, 10, não importa. Porque é 100% de lucro. E aí nós entendemos, e aí sim, qualquer motorista que entender o que eu vou falar agora, qualquer um, a proposta é irrecusável. Nós oferecemos a possibilidade de vocês fidelizarem todos os clientes de vocês, ganhando mesmo com o carro parado. E aí a gente vai estar entregando para vocês liberdade financeira e o tão sonhado tempo para a família. Por que o tão sonhado tempo para a família? Porque hoje, o motorista de aplicativo, ele trabalha de manhã
até de noite, e ele faz uma média de 30 a 40 corridas todos os dias. De 30 a 40 corridas todos os dias. E nós entendemos também que quando acontecem as corridas, nunca é uma pessoa só. Nunca. Às vezes vem 2, às vezes vem 3. Tem corridas que são 4 pessoas de uma vez. Como matemática é uma ciência exata, se ele faz uma média de 30 a 40 corridas por dia, então a gente consegue saber, e aí é muito importante que esses números não é para convencer vocês, e ele é muito reduzido da realidade, porque esse mercado é multibilionário. Multibilionário. Então a gente sempre vai reduzir os números. Então quando a gente tem a clareza que é normal passar 60 pessoas por dia dentro de um carro de motorista de aplicativo, isso é normal. Então vamos colocar uma conta que o motorista entendeu a nossa proposta e ele manda o link dele para 30 pessoas baixarem por dia. E como que ele faz isso de uma maneira que ele não vai ser inconveniente e nem tomar a paz do passageiro? Ele vai apenas comunicar. O passageiro vai entrar no carro dele, ele vai pegar e avisar o passageiro. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Ó, tá vendo esse QR Code aí? Eu aconselho a senhora a baixar esse aplicativo. Por quê? Porque esse aplicativo agora ele foi criado que valoriza muito mais nossa classe de motoristas e também é muito vantajoso para vocês. E nós vamos dar preferência para esse aplicativo. Inclusive, quando você baixar, você também tem um link. Todo mundo tem um link exclusivo quando baixa esse aplicativo. Manda para os seus amigos, seus familiares e avisa ele da preferência desse aplicativo que nós temos agora. E um detalhe muito importante. Além do básico, né, que são as taxas competitivas, que é a segurança que esse aplicativo oferece para você, você tem a oportunidade de participar nos lucros de todas as corridas que acontecerem, que vierem através, direto ou indiretamente, do seu link. E aí, só com essa comunicação básica, é muito simples que a pessoa que está dentro do carro fala, legal, obrigado, ir lá e baixa o aplicativo. Então, é muito importante que vocês tenham clareza de que o que nós estamos falando é a realidade comum, uma realidade comum. Só que a grande questão é que para o motorista, todos os dias, eles precisam renovar os passageiros dele, todos os dias. Se ele pega um passageiro de manhã, quando esse passageiro volta à tarde, não volta no carro dele. Então, isso significa que o motorista ele não tem uma renda recorrente. Todo dia ele tem que fazer uma venda, todo dia. E se o carro dele quebrar, se ele não puder ir trabalhar, ele não vai ganhar absolutamente nada. Agora, olha só que interessante, quando o motorista ele consegue mandar o link dele para 30 pessoas por dia. 30 pessoas por dia. Em 30 dias, ele vai ter 900 pessoas. 900 pessoas que todas as vezes que essas pessoas fizerem uma corrida, ele vai ganhar 20% do lucro da corrida. Do lucro da corrida. Isso é para sempre. Então, quando vocês entendem isso, significa que por mais que apareça a taxa de 20, 19, 18, 17, 10%, a nossa é insuperável. Insuperável. Porque desses 21% que nós cobramos, que é 100% do nosso lucro, 45% nós devolvemos para vocês, na oportunidade de vocês fidelizar os clientes de vocês. Então, hoje, sim, a nossa taxa ela é imbatível. Imbatível. Porque além dela ser menor, por mais que as nossas concorrentes, ao perceberem, elas diminuam a nossa taxa, ou por mais que vocês possam falar, mas eu vi que estava um dia uma taxa de 20, de 19, de 17, não importa. O importante é entender que nenhum aplicativo te dá essa oportunidade de você fidelizar os seus clientes. E o mais interessante é quando nós olhamos para as vantagens para os passageiros. Quando nós falamos de preço acessível, isso daqui, por mais que seja vantagem, porque se os preços não fossem acessíveis, seria uma desvantagem, mas para nós empresa, é a nossa obrigação. Os preços têm que ser acessíveis, porque senão os passageiros não iam querer aceitar nossas corridas e iam fazer só dos nossos concorrentes. Quando nós falamos da segurança garantida, isso daqui é até legal para poder trazer, né, uma confiança, mas que fique bem claro que é obrigatório para um aplicativo rodar 100% que a segurança ela seja garantida. E a segurança, ela não só diz respeito, por exemplo, a poder pedir os documentos do motorista, ou então ver se os documentos do carro estão em dia, ou então ver se o carro está em condições de rodar. Na verdade, quando nós falamos de segurança, a segurança engloba a segurança fiscal, tributária, jurídica, para poder você pegar esse carro e saber que não vai ser parado na blitz e não vai prender o carro do motorista e você vai ficar no prejuízo. Então, sim, nós temos uma segurança garantida. Mas a terceira vantagem, essa vantagem ela também é exclusiva. Exclusiva, que nenhum aplicativo te oferece, que é a oportunidade de você ganhar dinheiro divulgando. Antigamente as pessoas tinham o sonho de ser ator e atriz. Por quê? Porque iam ganhar dinheiro divulgando. Iam trabalhar, iam criar um público, ia ser contratado por empresas para divulgar o produto. Hoje nós estamos na era da informação, onde os novos artistas são os digitais influencers. E hoje todo mundo tem rede social e todo mundo tem esse desejo, né, de ganhar dinheiro divulgando. E aqui você vai ganhar dinheiro tão somente divulgando o seu link. E o mais interessante é que, lembrando que o nosso modelo de negócio é sem limite de lateralidade, mas se você cadastrar hoje 10 motoristas no seu primeiro nível, na sua primeira geração, 10 motoristas que entenderam as vantagens que são incomparáveis. E, de novo, você que é motorista, por mais que você ouça uma taxa menor do que a nossa, a matemática não é pela a igualdade da nossa taxa ser maior ou menor que a outra, mas a matemática é feita do que retorna para você.
quando você fideliza os seus clientes. E aí, se você tem 10 motoristas no seu primeiro nível, apenas 10, que entendeu, eles vão, pelo menos por dia, cadastrar aí 30 passageiros. Então, você vai ter 300 clientes por dia. Em 30 dias, você vai ter 9 mil clientes. E são 9 mil clientes que consomem esse serviço, que consomem pelo menos 2 vezes no mês. Hoje é muito comum usar. Só que esses clientes que faz parte agora da sua rede de usuários, elas vieram usando o aplicativo, mesmo que seja da concorrente, mas ela usa desse mercado. Então são 9 mil pessoas que todas as vezes que elas fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% do lucro dessa corrida. Do lucro dessa corrida. E o mais incrível é que, quando você conhece um motorista, esse motorista conhece 100, 200, 500 motoristas. Só que, como esse mercado ele é muito gigantesco, olha que interessante. Se esses 10 motoristas que você trouxe no seu primeiro nível, se eles convidarem apenas 10 motoristas direto com eles, e essa duplicação for até o terceiro nível, que não vá até o quinto nível, porque a conta vai ficar muito grande. E lembrando, isso não é para convencer ninguém que está vendo essa oportunidade. É só para vocês terem clareza do que é esse negócio. Quando você faz isso até o seu terceiro nível, no seu primeiro dia, você vai ter cadastrado 33.300 passageiros. Em 30 dias, você vai ter 999 mil clientes cadastrados na sua rede de usuário. Lembrando que essa matemática que a gente apresenta para vocês, ela é extremamente reduzida. E a forma de que os motoristas conseguem cadastrar os passageiros, ela é extremamente simples, porque a gente não está vendendo absolutamente nada. Então, a estratégia tem que ficar muito claro para vocês entenderem que, para o motorista, quando ele entende, não tem questionamento. Não tem questionamento. Qualquer motorista que consegue entender, ele vai entender que a maior vantagem que ele tem aqui é 21%. Quando ele entende isso, ele desejaria que fosse 30%. Porque essa taxa é 100% do nosso lucro, só que 45% volta. Então, a nossa taxa, ela é imbatível. E esses números, eles são extremamente reduzidos. Por quê? Porque o mercado ele é muito multibilionário e ele não para. É um mercado que não para. E o mais interessante é quando nós apresentamos uma tabela de simulação de ganhos, onde nós precisamos fazer o mínimo do mínimo. Nessa tabela aqui de geração de ganhos, no primeiro nível, são 20 pessoas comuns. O que são 20 pessoas comuns? São passageiros comuns. Porque se nós colocamos 20 motoristas, vocês já viram a conta exorbitante que dá. Se nós colocamos 20 empreendedores, pessoas empreendedoras, igual muitos aqui que tem nas salas, desses 20 vira 2 mil. Então, aqui nessa nossa tabela, são 20 pessoas comuns que vão convidar apenas 10 pessoas comuns. Só isso, até o quinto nível. E aí, durante o mês inteiro, todas essas pessoas só fizeram uma corrida de R$10. Nós sabemos que quem vai tem que voltar. Só que como esse mercado ele é muito agressivo, é necessário nós fazermos uma conta muito reduzida, muito de pé no chão. E o mais interessante, que quando nós apresentamos essa simulação, que você indicou 20 pessoas comuns, e essas pessoas, cada uma indicou 10, e elas fizeram uma viagem de R$10 durante o mês inteiro, você vai receber de comissionamento R$22.250,40. E é muito importante, e eu sempre vou repetir, vai ser até chato isso, que a gente não coloca isso para convencer vocês. Nós só colocamos isso para vocês entenderem a grandeza desse negócio. A grandeza desse negócio. Para vocês entenderem que nós estamos convidando vocês a participarem conosco sem investir absolutamente nenhum real em nenhum momento. Nem para baixar o aplicativo, nem quando vocês estiverem ganhando dinheiro para vocês fazerem a manutenção do aplicativo, muito menos quando vocês pedirem saque como uma taxa de saque. Vocês nunca vão pagar absolutamente nada. E o mais interessante é que, quando você acumula R$50 de comissionamento por indicação, você já pode pedir saque em dias úteis, e em 48 horas úteis, o dinheiro vai estar na sua conta. E é tão maravilhoso, quando nós olhamos para isso e entendemos que não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa melhorar. Porque várias empresas desse modelo, elas trazem alguns planos de carreira, onde no plano de carreira existem algumas metas, que quem bater essa meta ganha lá uma viagem, né, às vezes de cruzeiro, às vezes para fora do Brasil, às vezes ganha um carro. E é maravilhoso esse modelo de plano de carreira. Só que o nosso é totalmente diferenciado. Totalmente. Porque o nosso plano de carreira hoje é, quando a empresa atingir 1 milhão de usuários, nossa matriz irá pagar até o 7º nível e vai se manter sem limite de lateralidade. Isso é tão incrível, por quê? Porque essa tabela que nós estamos apresentando para vocês, ela também é o mesmo modelo da anterior, aonde você trouxe as mesmas 20 pessoas comuns, e cada uma trouxe 10, que trouxe 10, que trouxe 10, até a 7ª geração. E todas essas pessoas fizeram apenas uma corrida durante o mês inteiro de apenas R$10. E você recebeu de comissionamento R$2.222.246,20. E é muito importante nós termos clareza da matemática, porque se são corridas de R$10, então se o cliente pagou R$10 e nós cobramos 21%, quanto que é o nosso lucro? O nosso lucro é R$2,10. No primeiro e no segundo nível, você ganha 10% do lucro, né? 10% de R$2,10 é 21 centavos. 5% de R$2,10 são 10 centavos.
Então é importante que vocês entendam que a gente reduziu ao máximo, mas mesmo reduzindo, fica uma coisa exorbitante. Por quê? Para que fique muito claro. Porque esse mercado, ele movimentou e movimenta 100 bilhões de dólares a nível global. No Brasil, 10 bilhões de dólares. Então, o que nós estamos apresentando para vocês é só para que vocês tenham clareza da oportunidade que está na mão de vocês. E quando nós falamos da oportunidade, é muito importante nós entendermos que, quando nós falamos de 1 milhão de usuários, hoje nós já passamos de 40 mil motoristas posicionados em todo o Brasil, aguardando o link para poder dar o start. Se nós fizermos uma conta, não com metade, porque fica muito exorbitante, mas com apenas 10 mil motoristas. 10 mil motoristas que vão startar e todos eles vão trazer 30 pessoas por dia. No primeiro dia, já temos 300 mil clientes. Em 30 dias, nós vamos ter 9 milhões de usuários. 9 milhões de usuários. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o maior benefício que vocês têm hoje é fazer parte do nosso pré-marketing. Por que é o maior benefício? Porque quando nós lançarmos, que nós estamos a dias do lançamento, quando nós lançarmos, o que vai acontecer? Primeiro, milhares de pessoas vão começar a divulgar o link. O mais interessante é que vocês sabem que nós já temos diversos digitais influencers conhecidos e famosos que estão fazendo negócio, e nós temos algumas pessoas, celebridades aí, que vocês vão ver jogador de futebol, vocês vão ver cantores, que vão enxergar a oportunidade, e para eles vai ser muito simples ganhar dinheiro. Por quê? Eles vão divulgar o link deles na rede social deles, e aí vocês vão perder essa vantagem que vocês têm hoje, de sair na frente, de conseguir passar com clareza para a sua rede, já montar o seu grupo e já deixar todo mundo na expectativa, mas sem ansiedade, porque a gente está diante de um negócio fantástico. E o mais fantástico é que eu estou falando apenas de uma modalidade. Estou falando da modalidade de carro. Só que nós temos 14 modalidades. Nós temos moto, nós temos entrega, frete, que envolve mudança, transportadora. Nós temos guincho, que em toda cidade tem guincho. Os taxistas estão conosco, não é nossos concorrentes. Nós temos bike, elas e elas, onde mulheres que querem andar com motoristas mulheres. A viagem, que aqui não é uma viagem de avião não, mas é uma viagem interestadual, uma viagem que você pega um carro de aplicativo. O rural, onde se cadastra colhedeira, máquinas agrícolas. O pet, que está muito em alta, muito em alta. Eu mesmo tenho pet aqui. 85% das famílias hoje tem pet. Compartilhado executivo, quando você quer um carro de luxo, supermercado. E qual que é o ponto de atenção aqui? Que dentro dessas corridas, tem corrida de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 reais. Depende da distância, depende da corrida. E todas elas, a taxa é a mesma, 21%. E de todas elas, 45% volta para a gente. E aí, quando uma empresa como a nossa fatura, exemplo, 100 milhões de reais, desses 100 milhões de reais, 45 milhões é dividido entre todo mundo. Quem vai determinar quem vai receber mais, quem vai receber menos, é quem aproveitar essa oportunidade agora, de montar uma rede estruturada, para quando a duplicação começar a partir dela. Porque, que fique bem claro, que nós não estamos querendo convencer ninguém, e tudo aqui que nós estamos mostrando é tudo reduzido. Os números reduzidos, valores reduzidos, porque se nós fizéssemos uma média de corrida e colocássemos aqui uma média, por exemplo, de 30 reais, seria 3 vezes isso. Seria 6.666.000 e ficaria uma conta exorbitante. Mas é muito importante que você tenha clareza desse negócio que nós estamos te convidando para participar conosco, porque essa é a nossa estratégia de marketing. E qual que é a nossa visão? Levar as pessoas uma oportunidade de mudança de vida real, verdadeira. E com isso, nós vamos impactar positivamente a economia brasileira. E aí nós vamos criar parcerias duradouras. Porque quando vocês começarem a ganhar dinheiro, vocês vão estar sempre conosco. Por quê? Porque o aplicativo é seu. A partir do momento que você baixa o aplicativo, você vai estar ganhando de presente a oportunidade de empreender no mercado multibilionário, apenas divulgando com 45% do lucro da empresa, sem ter absolutamente investido nada, nem um real. E quando a gente fala de impactar positivamente a economia brasileira, hoje nós somos uma empresa 100% brasileira. Então imagina a quantidade de imposto que nós vamos pagar. E junto com isso, imagina a quantidade de pessoas que nós vamos tirar do opróbrio, do sofrimento, da falta, da perca. Imagina quantas famílias que nós vamos restituir, quantos motoristas que vão deixar esse sofrimento de trabalhar de madrugada, quantas oportunidades que nós vamos criar no mercado, porque muitos motoristas não vão mais precisar dirigir e vai ceder para outro motorista. Isso vai impactar. E essa é a nosso marketing, essa é a nossa estratégia. A nossa estratégia ela foi muito bem pensada desde setembro e muito organizada para poder funcionar verdadeiramente. Porque nós não podemos, não devemos e não seremos jamais ansiosos. Jamais seremos ansiosos de fazer nada que esteja faltando para poder arriscar o nosso negócio. Poder fazer com que o nosso negócio ele seja um sucesso e, de repente, ele pare por alguma questão tributária, alguma questão de KNAI. Então, hoje, vocês estão diante de uma oportunidade que vocês nunca viram na vida de vocês. E o mais interessante é que hoje nós estamos com o Ed Carlos Rocha, o nosso fundador na sala, e eu tenho certeza que ele vai trazer novidades que depois que vocês ouvirem, vocês não vão dormir hoje, não é isso, Ed? Exatamente, Fábio Lopes. Pessoal, uma boa noite. Um abraço aí no coração de cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui até esse horário junto conosco, tá? Pessoal, olha só. Basicamente, devido a essa alavancagem que está tendo o nosso negócio, o nível de procura está muito elevado. É muita gente, entendeu? Em todo o Brasil, procurando, né? Querendo saber como é que vai ser o start desse negócio. Nós estamos vivendo aí umas fases preliminares mesmo,
para iniciarmos com força total. Inclusive, olha aqui, pessoal, um documento chegou para nós, entendeu? E uma coisa que a gente está fazendo é blindando a empresa, a fim de que ela fique 100%, pessoal, no engajamento. Não queremos ter nenhuma barreira de entrada. Tudo que estamos fazendo é exatamente para dar para vocês aquela vantagem de poder usufruir do negócio sem precisar colocar nenhum centavo do seu bolso. E sentir o gosto realmente do dinheiro entrar para você, tá? Lógico, a gente reconhece isso, o nosso corporativo tem trabalhado com força, principalmente o nosso corpo contábil, né, que são os nossos contadores, trazendo sempre um feedback. A gente está aí para realmente entrar em todo o território nacional, certo? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, uma novidade, que a gente já traçou e ela já é real, tá? E ela já é real, é que agora vocês não vão precisar mais se preocupar com o imposto que vocês vão pagar, porque eu sei que todos que estão aqui vão ganhar muito dinheiro. Eu tenho essa consciência tranquila de falar para vocês que vocês vão ganhar sim, um valor que talvez você nunca estimou em ganhar antes. Porém, com uma vantagem. O imposto de renda, ele será retido na fonte, tá? Nós iremos repassar esse imposto exatamente para o fisco, entendeu? E você, quando for fazer sua prestação de contas lá no final do ano, entendeu? Não precisará ter essa preocupação. Por quê? Porque nós teremos aí nada mais, nada menos que essa retenção via RPA, tá? E o RPA, pessoal, é o que faz com que todos vocês coloquem a cabeça no travesseiro, tranquilos, sem ter aquela preocupação, entendeu? Lembra que falamos, sempre traríamos algumas atualizações, tanto na parte burocrática, quanto na parte do nosso aplicativo, entendeu? Para vocês, exatamente para vocês se antenarem. Gente, é sério. Outra novidade, eu fui convidado para uma entrevista, entendeu? Junto com uma grande líder que está em Portugal, estava com muitas dúvidas, todo o time dela, inclusive, pode ser sua dúvida também. Tá? E amanhã, a partir das 14 horas, nós iremos postar no grupo esse vídeo que estará nos canais do YouTube, tá bom? Nos nossos canais, para você poder acessar. Foram várias perguntas, foi um momento bacana aí de trocas de ideias, e a gente pôde alinhar ali para traçar, né? Exatamente o que é a temática, onde nós pretendemos chegar. Pessoal, eu decidi separar apenas uma pergunta, né? É aquela que não quer calar, é de Carlos. E aí, quando que será realmente alargada o nosso projeto do nosso ecossistema? Quando queremos lançar de fato o aplicativo? Gente, veja bem. O Fábio Lopes apontou desde o início aqui, e nós costumamos dizer que, lamentavelmente, por sermos brasileiros, tá? Não estou falando mal da nossa pátria, nem muito menos, eu sou muito patriota do nosso país, o que estou dizendo é que somos imediatistas, queremos ter o resultado logo, queremos ter tudo 100%. Pessoal, está dependendo apenas de alguns ajustes fiscais, tá? Em termos de legalidade. Não iremos entrar, jamais, em qualquer estado que não venha realmente nos receber lá dentro da legalidade. Ou seja, temos que estar 100% legalizado para podermos pivotar, entendeu? E startar geral, para que todos vocês já possam usufruir disso. Eu digo que em poucos dias poderemos entrar. Inclusive, vou entrar agora, entendeu? Em uma live, né, com o corporativo, né, do nosso contábil, que eles têm que me passar alguns comunicados ali, um painel exorbitante que teremos aí para poder dar gerenciamento administrativo e contábil financeiro do nosso negócio. Ele é gigantesco, então a gente precisava de um painel como esse, e eu estou agora, Fábio, vou ter que sair da live, viu? Você continua com o pessoal aí, tá? Qualquer coisa, finaliza aqui que a gente fecha, pelo menos deixar a gravação, foi gravada essa live, tá, pessoal? Vocês poderão, inclusive, compartilhar ela com seus amigos. Se ainda não é inscrito em um dos nossos canais, se inscreva. Eu tenho certeza absoluta que será um divisor de águas na vida de cada um de vocês, viu? Fábio, despede deles, eu vou parar a gravação, aí você continua com todo mundo aí na sala, tá? Legal, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, procure a pessoa que te convidou e conheça mais detalhes sobre esse negócio fantástico que está em suas mãos.